nos abençoando. Nós ouvimos a sua palavra fiel, verdadeira, que tem conduzido os nossos corações à obediência. Vamos à palavra do Senhor, Gálatas capítulo 3, do verso 6 ao verso 9. Gálatas 3, verso 6 ao 9. No seu boletim está aqui, seria até o 14, mas seria uma exposição muito extensa, portanto foi dividida em duas partes. Gálatas capítulo 3, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus Santo, graças te rendemos, ó Pai, pela palavra do Senhor, ó Deus, que tem sido nos dada para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que nós, os teus servos, sejamos aperfeiçoados por ela, sejamos santificados para a glória e louvor do seu nome. Pedimos ao Deus que o teu Espírito Santo derrame da tua graça em nós, ó Pai, iluminando o nosso entendimento, quebrando em nós as resistências do coração, ajudando-nos, Senhor, a atender a sua doce voz e a obedecer ao Senhor prontamente, ó Pai. Abençoe a tua igreja, Senhor, o teu povo, corrigindo a nossa visão, direcionando o nosso coração a ti, ajudando-nos, Senhor, a compreender a tua tão grandiosa salvação em Cristo Jesus. Nos abençoe, ó Pai, nós te pedimos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu creio que todos entendem a importância do registro civil, um documento oficial que comprova a relação de parentesco, que comprova a relação legal entre pais e filhos. Ele é um documento fundamental para assegurar a paternidade e para, especialmente, dar testemunho da sua legalidade. É um documento que tem função legal. Ele estabelece também uma relação de deveres e direitos. Por meio desse registro, um pai torna-se legalmente responsável pelo filho, e também por meio desse registro, o filho se torna herdeiro deste pai. Essa relação pode ser estabelecida de duas formas, tanto pelo nascimento natural, por nascimento, quanto por adoção. Mas o ponto essencial aqui, o ponto importante aqui que eu quero destacar, é o fato que ele é um documento de identificação. Ele é um documento que identifica você com alguém. Bem, esta é a questão central dos Gálatas aqui, a sua identificação com o patriarca Abraão. Eles queriam dar testemunho, certificar disso, por isso logo eles atenderam ao ensino daqueles falsos mestres que estavam dentro das igrejas da Galácia, ensinando que eles precisavam fazer algum rito que confirmasse ou demonstrasse a sua identificação com o pai Abraão. A salvação estava diretamente ligada a essa identificação com Abraão. Mas como eles poderiam ser identificados? Que prova visível eles poderiam dar diante da igreja? Que prova visível poderia dar a eles também a segurança que eles precisavam de que eles eram de fato filhos de Abraão na fé? Aqui nós precisamos olhar a relação que há entre o último verso do sermão passado, verso 5, e esses 4 versos que nós acabamos de ler. Gálatas 3:5, Paulo pergunta aos Gálatas o seguinte: aquele, pois, que vos concedeu o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui Paulo estabelece um contraste entre esses dois sistemas distintos.
de como uma pessoa pode se relacionar com Deus, como uma pessoa pode manter a sua identidade ou a sua identificação com Deus. E aqui Paulo mostra que há duas formas: pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E esse contraste é central para entender a apresentação que Paulo faz agora nos versos 6 a 9 e também o modo como ele trabalha o restante do capítulo, falando sobre Abraão, sobre Moisés e sobre Cristo. A relação com Deus pelas obras, nós temos testemunho das Escrituras que ela é bem complexa. A relação com Deus pelas obras exige que aquele que se relaciona com Deus por meio das obras deve fazê-lo de modo perfeito. A obediência da lei, a obediência exigida da lei é uma obediência perfeita. Tanto que nós lemos em Gálatas 3, no verso 10, o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Bem, aqui nós concluímos que a relação com Deus por obras da lei deve ser desse modo: você deve permanecer inteiramente íntegro em todas as coisas escritas no livro e praticá-las todas, plena e completamente. Também nas Escrituras, em Tiago, no capítulo 2, verso 10, nós lemos o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Logo, a relação com Deus por meio da lei exige uma perfeita e absoluta obediência, não podendo falhar em nenhum ponto, em nenhum sequer. De acordo com esses dois versos, a única forma de agradar a Deus pela obediência da lei é guardando cada pormenor da lei, sem tropeçar em nem um ponto. Eu quero ver quem é o primeiro candidato. Nós temos a própria Escritura, a própria Palavra de Deus, mostrando que Cristo de fato foi o único da nossa raça, o único humano que cumpriu toda a lei nesse sentido que nós acabamos de ver. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 21 e 22, Pedro diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então Cristo foi perfeito na sua relação com a lei, na sua relação com Deus, por meio da obediência das obras, da obediência da lei. Hebreus capítulo 4, verso 15 também diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele mesmo tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Cristo de fato, pelo testemunho das Escrituras e pela própria experiência, Cristo é o único que tem uma relação perfeita com a lei de Deus, que obedece a Deus perfeitamente, que cumpre cada pormenor da lei, que cumpre cada pormenor daquilo que foi designado por Deus, o Pai. A questão dos crentes gálatas é que eles entendiam que precisavam ser identificados com Abraão para serem salvos. E a circuncisão era o sinal e o selo pelo qual os crentes anteriores a Cristo se identificavam com a promessa dada a Abraão. E de fato, a primeira pessoa a ser circuncidada na Bíblia foi Abraão. Deus estabeleceu um pacto com ele e então estabelece a circuncisão como sinal e selo do pacto, como sinal e selo daquela aliança. O Senhor mesmo estabeleceu assim. Em Gênesis 17, no verso 10 e 11, nós vimos que Deus estabeleceu a circuncisão como esse sinal e selo do pacto entre ele e Abraão, e que todos os homens da casa de Abraão deveriam, portanto, ser circuncidados. E eles
faziam isso representativamente, de modo que todas as mulheres daquela casa eram também representadas na circuncisão por aqueles homens quando eles eram circuncidados. Vejamos o que diz Gênesis 17, 10 e 11. Diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Então ele era um sinal marcado na carne de que aqueles pertenciam a Deus, que pertenciam ao Senhor. A partir daquele dia, da aliança de Deus com Abraão, todos os salvos passaram a ser identificados. Todos os homens da família dos salvos passaram a ser identificados como herdeiros da promessa por causa do sinal, e todas as pessoas daquela família, de igual modo, as mulheres, passavam também a ser chamados e considerados herdeiros da promessa feita a Abraão, porque eles receberam o sinal e o selo da aliança. O argumento de Paulo, então, nesses versos aqui, para os crentes gálatas, é que nem mesmo Abraão foi justificado pela circuncisão, visto que eles estavam defendendo que precisava ser circuncidado para que a salvação fosse completa, que era um meio de confirmar a justificação, ou de adquirir essa justiça perante o Senhor. Mas Paulo agora vai mostrar que nem mesmo Abraão foi justificado pela circuncisão. A pergunta é então, como é que Abraão foi justificado? Como foi Abraão justificado perante o Senhor, visto que ele era pecador? Paulo mostra então que Abraão foi justificado pela fé, e pela fé somente. Versos 6 e 7, novamente, Paulo diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão. É pela fé, somente pela fé, que se torna filho de Deus. Paulo introduz Abraão como um exemplo para demonstrar aos crentes gálatas de que a justificação diante de Deus não é pelas obras da lei, mas é pela pregação da fé, ou pela obediência da fé. E ele cita Gênesis 15, 6, e diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi o cumprimento da lei. Abraão foi justificado não porque obedeceu a lei, não porque cumpriu a lei. De fato, a lei como a temos, só foi dada ao povo de Deus mais de 400 anos depois de Abraão, através de Moisés. Quando Deus deu as tábuas da lei, Deus deu a lei a Moisés e o ordenou escrevê-las para o bem do seu povo, para guiar o seu povo. Então, Abraão não foi justificado pela obediência da lei. A lei foi dada muito mais tarde, foi dada depois, mesmo que todo o comportamento do crente era fundamentado na lei antes dela ser dada, porque ela já existia, a lei de Deus é perpétua, mas Abraão não foi justificado pela obediência da lei. Também não foi através da circuncisão. Abraão não foi justificado por cumprir o rito ordenado por Deus, o sacramento da circuncisão, o rito da circuncisão. Abraão foi salvo porque ele creu na promessa dada por Deus. Isso serve como uma evidência de que a bênção de Deus é recebida somente pela fé e não pelas obras, como Paulo nos mostra, nos alerta, nos ensina claramente na sua carta aos Efésios. É pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, isso para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie de nada, é dom de Deus. Toda a obra da salvação é dom de Deus. Como então Abraão foi salvo? Crendo na promessa. Mas que promessa? Bem, nós poderíamos dizer, e nós podemos dizer, com base no próprio texto de Paulo aos Gálatas, que Abraão foi salvo olhando para Cristo. E aí talvez
especialmente quem entende bem de história vai dizer, mas isso é um anacronismo. O que é um anacronismo? O anacronismo é quando você tenta aplicar uma coisa a um momento da história que não faz parte daquele momento histórico. Como é que aplica Cristo a Abraão se Cristo nasceu muitos milhares de anos depois? Como é que se aplica Cristo a Abraão se eles viveram em épocas distintas, se Abraão nasceu anterior ao nascimento de Cristo? Bem, mas Paulo mostra que de fato Abraão foi justificado pela fé em Cristo. No verso 8, Paulo diz que Deus pré-anunciou o evangelho da fé ao falar para Abraão as seguintes palavras: em ti serão abençoados todos os povos. Volte novamente para o verso 8. Diz assim: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Deus pregou o evangelho de Cristo Jesus antecipadamente a Abraão, prometendo a ele que as nações, os povos seriam abençoados por meio de Jesus Cristo. Abraão então foi salvo olhando para Cristo, ainda que olhando de longe, ainda que não o vendo como nós o vemos agora olhando para trás, mas ele olhou para frente e ele creu na promessa e ele foi justificado pela fé. Mas as palavras de Jeremias, no capítulo 31, no verso 3, se aplicaria aqui. O texto diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Se fosse essas palavras de Cristo para a ação de Cristo para Abraão, e talvez Abraão possa dizer dessa forma: de longe se me deixou ver o Senhor. De longe, ainda que eu estava distante de Cristo, Deus me deixou ver a Cristo, e Ele me atraiu com amor eterno, e Ele me trouxe para Ele, Ele me salvou por meio de Cristo. Se você, quando chegar ao céu, tiver curiosidade de confirmar isso, poderá perguntar ao pai Abraão: como é que você foi salvo? E ele dirá certamente: de longe, olhando para Cristo, eu fui atraído por Ele. Ainda que eu não soubesse de fato quem Ele era, como Ele era, quando isso seria real na história, mas eu criei na promessa, porque Deus pré-anunciou o Evangelho de Cristo a mim, para a minha salvação e para a salvação de todos aqueles que creram à minha semelhança. Certamente seria esta a resposta de Abraão. Bem, aqui nós vimos então que Paulo está afirmando, Paulo está defendendo que nem para os Gálatas, que nem o próprio Abraão foi justificado pela circuncisão. Logo, o que Paulo estava dizendo aos crentes gálatas era: olha, é tolice de vocês agora tentar ser justificados pela circuncisão, visto em primeiro lugar que nem Abraão foi justificado por ela, e também depois, como ele já havia dito nos capítulos anteriores, agora em Cristo já não haveria mais necessidade de circuncisão, visto que Cristo cumpriu tudo aquilo para o qual aqueles sinais e símbolos do Antigo Testamento apontavam. E agora Cristo estabelece um novo rito que dá testemunho do seu pertencimento, da sua identificação com a igreja, que é o batismo. O batismo substituiu a circuncisão. E aí você pode observar que os dois ritos do Antigo Testamento, eles eram ritos de sangue, ou ritos sangrentos, ritos cruentos, enquanto os dois ritos do Novo Testamento, há derramamento, mas não de sangue. Há o derramamento de água e há o derramamento de vinho, não de sangue mais, porque Cristo cumpriu tudo aquilo que era necessário quanto ao sangue. Quanto ao derramamento de sangue, Cristo cumpriu todas as coisas na sua morte. Paulo agora vai mostrar também que não somente Abraão foi justificado não pela circuncisão nem por obras da lei, mas pela fé em Cristo, mas que também todos os demais judeus crentes após Abraão foram identificados com Abraão pela fé e não por obras da lei. No verso 7, Paulo diz assim:
Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O que Paulo está dizendo é: quem são aqueles que são de fato identificados com o pai Abraão? Quem são aqueles que de fato são identificados com o pai Abraão como filhos da fé, como filhos de Abraão na fé? Ele diz: são os que creem, são os da fé. O que Paulo está dizendo é: não são os que se circuncidam agora. É claro que a circuncisão, como nós já vimos, teve um papel muito importante na antiga aliança, mas agora em Cristo já não é mais necessário. Ela não era mais necessária como um meio para identificar o crente com o seu pai na fé, com o pai Abraão. Todos aqueles judeus que creram após Abraão, creram também na promessa, foram justificados pela fé. Nesse verso, Paulo argumenta que aqueles que têm fé, assim como Abraão teve, é que são verdadeiramente os filhos de Deus. Isso significa que a herança espiritual de Abraão é baseada na fé, não na observância da lei e não nos ritos da lei. É baseada na fé e na fé somente. Ou seja, você, para ser herdeiro da fé de Abraão, das promessas dadas a Abraão, você tem que crer em Cristo assim como Abraão creu. Você tem que crer em Cristo assim como todos os fiéis que foram salvos creram. Todos os que foram salvos por meio de Jesus Cristo. Não há um que você encontrará no céu, nenhum sequer que você encontrará no céu, que não tenha sido salvo por meio da obra de Cristo Jesus. E aí talvez a nossa mente tem dificuldade de entender isso, como os nossos pais, Adão e Eva, por exemplo, foram salvos por meio de Cristo. Sim, eles foram salvos olhando para frente, olhando para a promessa dada em Gênesis 3,15, que viria um e pisaria a cabeça da serpente, e que ele derrotaria o promotor do pecado. Cristo Jesus é prometido em Gênesis 3 a Adão e Eva. Da mesma forma, o nosso irmão Abel, também salvo, crendo no sacrifício. O sacrifício que ele oferece, sacrifício esse que foi a causa do seu irmão sentir inveja e matá-lo, era um sacrifício em referência ao sacrifício de Cristo que viria no futuro. Todos os crentes do Antigo Testamento foram justificados pela fé em Cristo. Não há outro meio, não há outro caminho senão a fé em Cristo. Os Gálatas, então, e todos os demais cristãos, compartilhavam da mesma bênção de Abraão, não por causa da obediência à lei, não porque cumpriram os preceitos da lei para serem justificados, nem porque cumpriram algum rito exigido, mas porque creram em Deus como Abraão creu, porque creram na promessa como Abraão o creu. Sim, são filhos de Abraão todos aqueles que creem em Jesus, são filhos da fé, porque nasceram do mesmo Pai em Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, as Escrituras nos mostram que o único meio de Deus ter filhos, depois da queda, o único meio de Deus receber filhos é através do seu Filho, Jesus Cristo. Não há outro meio. João 1,12 nós lemos: mas a todos quantos o receberam, a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. E esse versículo é restritivo. Ele é restritivo. Somente aqueles que receberam a Cristo pela fé, somente esses são feitos filhos de Deus. Ninguém mais. Ninguém mais. Portanto, quer sejam os nossos irmãos crentes antes da morte de Cristo, ou todos os outros que vieram depois, e aqueles que ainda virão a crer por meio da palavra, todos eles são salvos em referência à pessoa e à obra de Cristo, e não por qualquer outro meio. Também em Gálatas, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, no verso 26, Paulo diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há outro meio de se tornar filho de Deus. O único meio de se tornar filho de Deus é mediante a fé
em Jesus. Talvez aqui precise de um esclarecimento. Há uma cultura e um entendimento de que todos os seres humanos são filhos de Deus, mas o próprio Deus diz que não. Sim, todos são filhos de Deus no sentido de que todos vêm dele, todos foram criados por ele, todos foram originados dele. Mas filhos no sentido salvífico, filhos e herdeiros da graça salvadora, somente os que creem em Jesus Cristo para a salvação. Os demais, o apóstolo João nos diz na sua primeira carta, que todos eles não têm outro pai senão o próprio diabo. Eles são filhos de Satanás, não filhos de Deus, não filhos do Deus verdadeiro. Então, o único meio de se tornar filho é por meio de Cristo Jesus. Portanto, todos os crentes judeus daquela época, anteriores a Abraão, ou após Abraão, anteriores a Cristo, todos eles foram salvos, crendo na mesma promessa, a promessa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo também agora argumenta no mesmo verso, no mesmo texto, que os gentios crentes também podem ser identificados com Abraão pela fé. Os gentios são identificados com Abraão pela fé, quando creem na promessa. O evangelho para os gentios foi prenunciado a Abraão. Paulo cita Gênesis 12, verso 3, dizendo: todas as nações, todos os povos serão abençoados em Abraão. Todos. O que ele está dizendo é que pessoas de todas as épocas e em todos os lugares, os eleitos do Senhor em todas as épocas e em todos os lugares, quer sejam judeus, quer sejam gentios, serão salvos pela fé em Cristo Jesus. Logo, gentios são salvos porque creram em Cristo Jesus. Eu falei sobre isso aqui, mas creio que você pode reforçar isso em sua mente. Não sei se algum aqui é herdeiro, tem alguma herança judaica, se algum tem algum antepassado judaico, algum antecedente de familiar judeu. Não é isso que vai fazer qualquer diferença na sua identificação com Abraão. Mas o que te identifica com o pai Abraão é a sua identificação com Cristo Jesus, com o Filho de Deus. A identificação do crente com o pai Abraão é feita pelo Filho de Deus. Somente Jesus pode nos identificar com o nosso pai na fé. Logo, o evangelho para os gentios é pregado pelo próprio Abraão, antes que Cristo, na verdade, desse sinal de aparecer na história. Paulo cita e agora Paulo interpreta o que ele citou, dizendo que Deus, que as Escrituras previram a justificação dos gentios e Deus pré-anunciou o evangelho da salvação aos gentios. Os gentios seriam salvos pela fé. Novamente precisamos voltar à expressão que Paulo usa no verso 5, a pregação da fé. A pregação da fé no verso 5 é o meio pelo qual tanto os judeus como os gentios são justificados, não as obras, não os ritos, mas a pregação da fé. Paulo mostra aqui, Abraão foi salvo pela pregação da fé, os judeus crentes foram salvos pela pregação da fé, e que os crentes gálatas, agora presentes naquela igreja, recebendo aquele testemunho, judeus e gentios foram salvos pela pregação da fé. O que Paulo quer mostrar muito claramente aqui, meus irmãos, é que todos os justificados foram justificados pela mesma fé no mesmo Salvador, Cristo Jesus. Os crentes são abençoados juntamente com Abraão, com o crente Abraão, como nós lemos. Paulo conclui aqui que são da fé todos aqueles que foram abençoados pela promessa dada a Abraão. É claro que a gente sabe que, de modo concreto, Abraão abençoa as nações por meio do seu descendente.
o descendente que nasceu muitos e muitos anos depois, Cristo Jesus. Deus forma a partir de Abraão um povo, daquele povo Deus traz o seu Filho ao mundo, Deus traz o Salvador ao mundo. Quando Deus então prenuncia a Abraão que as nações seriam abençoadas por meio dele, de fato Deus estava dizendo: você, a sua descendência, será a responsável por trazer ao mundo aquele que de fato vai trazer salvação ao mundo, Jesus Cristo. Era isso que estava sendo anunciado. Cristo viria através da descendência de Abraão. Deus pregou isso a Abraão, Abraão creu, os seus creram, e muitos vieram crendo e dando testemunho disso até aqueles dias e até hoje. Essa bênção inclui a justificação, e a justificação pode ser entendida como o meio pelo qual Deus torna um homem, uma mulher, uma pessoa pronta ou preparada para ser adotado por Ele. A justificação precede a adoção. Deus não pode receber como filho aquele que não é justo como Ele é justo. Portanto, por meio da obra de Cristo Jesus, Deus toma um pecador, o declara justo e o adota e o recebe pela adoção do Espírito. Logo após esse ato, vem o outro, que é o recebimento, a doação do Espírito Santo. Deus dá a todos aqueles que foram justificados e que receberam a adoção, Deus dá o Espírito Santo da promessa, que seria o correspondente a fazer o registro daquele filho, dar a garantia de que ele é filho. O Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação. Deus nos dá para nos garantir que somos de fato seus filhos. E juntamente com isso, Ele nos dá também todas as bênçãos, todas as promessas dadas àqueles que creem nele, e especialmente a bem-aventurança eterna, de ser eternamente filho, não havendo possibilidade de quebrar esse registro. Um fato interessante no mundo antigo é que um pai poderia rejeitar um filho natural. Isso era possível. Se um filho natural fizesse um erro grave, ele podia ser rejeitado pelo pai. O pai podia dizer: você está deserdado, você não é mais meu filho. Mas a lei, especialmente a lei romana, proibia que um homem rejeitasse um filho adotado. O filho adotado jamais poderia ser rejeitado. E Deus aplica esse princípio a nós. Quando Ele decide nos adotar em Cristo, e Ele mesmo decide nunca mais nos rejeitar, e Ele então nos concede as promessas de que nós seremos eternamente seguros nele por meio de Jesus Cristo. A pregação da fé é o testemunho de Deus de que Ele está chamando pecadores de todas as épocas para serem seus filhos. E a pregação da fé destacada aqui por Paulo claramente se contrapõe às obras da lei. Não somos nós que decidimos nos tornar filhos de Deus por meio de nossos méritos, atos e obras, mas é o próprio Deus que nos chama para sermos seus filhos por meio de uma oferta graciosa, por meio da fé que Ele mesmo nos concede. É pela fé que alguém participa das bênçãos de Deus, tal como Abraão se tornou participante. Paulo utiliza nesses versos o exemplo do pai Abraão, do patriarca Abraão e das promessas feitas a ele, para reforçar aos crentes gálatas que a justificação e as bênçãos de Deus não vêm pela obediência à lei, não vêm pelas obras, não vêm pelo mérito de um símbolo ou de um sinal recebido, mas que vem pela fé no que Deus prometeu e realizou através do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Desde Abraão, aliás, muito antes dele, mas especialmente ele, que é chamado de o nosso Pai na fé, desde Abraão até os crentes em Cristo, todos, até os de hoje, a fé é o meio pelo qual Deus se relaciona com o seu povo, pelo qual Deus estabelece um relacionamento do seu povo com Ele. Não são as obras.
não é nada que nós possamos fazer. Mesmo os que vieram depois e aqueles que virão, serão justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Pergunta agora para nós o que isso tem a ver conosco e como isso pode ser prático para as nossas vidas? Quando nós olhamos o primeiro caso que foi citado no início do registro, o registro civil, ele é um meio de dar certificação de que alguém é filho de outro, que alguém tem um vínculo de paternidade, de filiação e paternidade. E às vezes, quando isso não é possível, talvez a mãe alega que, olha, o pai do meu filho é este, mas ele não aceita, não concorda, ainda é possível fazer uma outra contraprova, uma identificação por meio de um teste de DNA. Fazendo o teste de DNA, é possível identificar o filho. Uma vez identificado, e a lei então estabelece o registro, para a lei, o pai é aquele, não há outro, não há como tirar esse registro. O que nós aprendemos então aqui é que, por meio da fé em Cristo Jesus, nós fomos definitivamente identificados com Cristo. E com isso, identificados com Deus, o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Em termos práticos, é que isso deve dar para você uma certeza, uma garantia tão grande, de que não há nada que você possa fazer, que possa fazer você perder essa identificação em Cristo Jesus. Alguns podem dizer, essa é uma mensagem perigosa, porque ela pode induzir verdadeiros crentes à irresponsabilidade, de dizer, já que é assim, que eu tenho agora essa certificação e essa identificação perene, que não pode ser tirada, uma vez que Deus é o meu Pai pela fé, nunca mais eu poderei ser deserdado, nunca mais eu perderei essas promessas, essas bênçãos, então agora eu posso viver do modo que eu desejar. Sendo eu crente, uma vez salvo para sempre, agora eu posso viver do modo que eu desejar. Deixa eu só te contar uma coisa, meu irmão. Se você é realmente salvo, se você é realmente crente, se você de fato encontrou com Cristo, foi identificado com Ele pela fé, você nem sequer cogita dizer um absurdo desse. Porque todos aqueles que foram chamados e identificados com Cristo anseiam pela santificação, anseiam por ser identificados com Ele, não somente na justificação, mas na santificação. A justificação te torna irmão igual, irmão de fato de Jesus, te torna filho legítimo de Deus. Mas a santificação te torna um filho parecido com o filho primogênito de Deus, o unigênito de Deus. A santificação vai te transformando e transformando para que você seja cada vez mais a imagem, a semelhança do seu Salvador. Portanto, se você foi identificado, se você tem o registro, a garantia, o penhor do Espírito, o seu desejo será sempre de se tornar cada vez mais parecido com Cristo Jesus e de confiar somente nele para a sua salvação. O problema dos crentes gálatas é que eles estavam confiando em si mesmos e tentando se tornar semelhantes a Cristo, ou garantir a sua identificação com o pai Abraão por meio dos seus esforços. E aí Paulo pergunta para eles, mas quem foi que seduziu vocês a esse ponto? De fazer com que vocês, que começaram bem, que começaram pela fé, agora querem ser aperfeiçoados pelo esforço, querem ser aperfeiçoados pelas obras da lei. Não é sensato. Por isso Paulo nos chama de Gálatas insensatos. Essa é a primeira aplicação prática para você. A segurança e o modo como você vai viver a partir do momento que você tem a certeza da sua identificação com o Pai. A segunda aplicação é que, uma vez identificado com Cristo e sabendo que
desde os antepassados até hoje, todo aquele que recebe a salvação é identificado por Cristo pela pregação da fé, você deve saber que até que Cristo volte, Ele continuará chamando os seus eleitos, e que Ele continuará identificando pecadores a Cristo, por meio da obra e da pessoa de Cristo, para que eles se tornem também filhos de Deus, justificados, selados pelo Espírito. E você vai entender que o próprio Senhor Jesus nos deu uma comissão para que nós dessemos testemunho da sua salvação, que nós anunciássemos esse evangelho. A salvação é pela pregação da fé. Logo, eu não sou somente salvo pela pregação da fé, eu sou comissionado a pregar o evangelho da fé. Eu sou chamado a dar testemunho do evangelho da fé, para que outros que ainda não são filhos sejam também, se tornem também filhos. Então, descobrir isso torna você mais responsável. Você é herdeiro, você tem promessas, mas você tem deveres agora na casa. E como filho de Deus, identificado com Abraão pela fé, você tem o dever, você tem o compromisso de anunciar que é pela fé e pela fé somente que um pecador pode se tornar filho de Deus. E você deve dar testemunho da salvação, da justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas se você talvez tenha ainda alguma incerteza quanto à sua justificação, tem uma terceira aplicação que vai te auxiliar e vai te trazer esclarecimento e conforto. A justificação pela fé não é pelo que você fez, não é pela sua história, não é pelo que você é, ou pela sua família, não é por nada disso, mas pelo que Cristo fez por você e pela sua família. A única coisa que você precisa fazer é abraçar Cristo com fé. Especialmente os filhos de crente. Talvez você não tenha tido ainda a convicção, a certeza de que você também foi identificado com Cristo, e você tem andado e caminhado na fé dos seus pais e vindo para a igreja só porque os seus pais te trazem. Você precisa entender que você só é justificado mediante a fé em Cristo. E se você não confiar em Cristo para a sua salvação, a fé do seu pai não te salvará. Se você não confiar em Cristo para a salvação, a fé da sua mãe não te salvará. É você que precisa crer, é você que precisa confiar em Cristo para a sua salvação. Você precisa ser identificado com o seu Salvador por meio da fé. Você também precisa ser filho de Abraão na fé. A Bíblia não fala de netos de Abraão na fé e nem netos de Deus. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não pense que porque você é filho de crente que você está garantido. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você precisa ser filho de Deus, crendo em Jesus para a sua salvação. Mesmo as crianças, as menores que talvez entendam pouco, precisam entender agora que você só pode ser salvo se você crer em Jesus Cristo. Não tem outro meio de você ser salvo senão pela fé em Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, nós somos mais uma vez relembrados da necessidade que nós temos do Evangelho, da graça de Cristo. Talvez nós possamos pensar que estamos tão seguros, estamos tão garantidos, mas nós precisamos pensar que o nosso coração é fraco, que nós podemos vacilar, e nós precisamos ser reafirmados nessas verdades, confirmados nessas verdades. Ontem nós ouvimos a exposição da palavra do Senhor através do reverendo Rui, falando sobre como o povo de Deus foi fiel a Deus enquanto Josué estava no governo, enquanto os anciãos que trabalhavam junto com Josué estavam conduzindo o povo. Mas aí, quando morreu Josué e aquela geração mais velha, a nova geração não sabia quem era Deus, a nova geração não temia o Senhor, e começaram a desobedecer e fazer tudo contrário à lei do Senhor.
Filhos, o que acontecerá com vocês? O que acontecerá com a sua fé quando seus pais não estiverem mais aqui para te trazer para a igreja? Filhos, o que será de você quando você tiver que apresentar diante de Deus no último dia? Você não poderá dizer: conversa com a minha mãe, Senhor, conversa com meu pai. Não haverá espaço para isso. Você terá que se apresentar diante de Deus. Portanto, creia no Senhor Jesus para a sua salvação. Confie nele para a sua salvação. E nele somente. Não há outro meio de se tornar filho de Deus. Não há outro meio de ser justificado, senão por meio do Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Que o Senhor nos abençoe.